Olá, eu sou o pastor Silvio Macri, pastor aposentado, membro da Primeira Igreja Batista de Itaperuna, e tenho esse canal aqui no YouTube para transmitir mensagens de esperança, salvação, consolo, conforto e instrução da Palavra de Deus. Nossa mensagem, nesta ocasião, tem como título Fogo no Coração e está baseada na passagem de Jeremias, capítulo 20, versículos 7 a 13. Leamos. Ó Senhor, tu me constrangeste e eu me deixei constranger. És mais forte que eu e prevaleceste. Agora sou motivo de zombaria todos os dias. Todos riem de mim, pois sempre que abro a boca é para gritar violência e destruição. Essas mensagens do Senhor me transformaram em alvo constante de piadas. Mas se digo que nunca mais mencionarei o Senhor, nem falarei em seu nome, sua palavra arde como fogo em meu coração. É como fogo em meus ossos. Estou cansado de tentar contê-la. É impossível. Ouvi muitos boatos a meu respeito. Me chamam de homem que vive em terror e me ameaçam. Se disser alguma coisa, o denunciaremos. Até os que se dizem amigos íntimos me vigiam e esperam que eu cometa algum erro fatal. Dizem, ele cairá em sua própria armadilha, então nos vingaremos dele. O Senhor, porém, está ao meu lado, como poderoso guerreiro. Diante dele meus perseguidores tropeçarão. Não conseguirão me derrotar. Fracassarão e serão totalmente humilhados. Sua desonra jamais será esquecida. Ó Senhor dos Exércitos, tu provas o justo e examinas pensamentos e emoções. Permite que eu veja a tua vingança contra eles, pois coloquei minha causa em tuas mãos. Cantem ao Senhor, louvem o Senhor, pois ele salva o pobre necessitado da mão de seus opressores. Esta passagem é considerada é a última das confissões de Jeremias. São trechos que estão inseridos no livro da profecia de Jeremias, que são muito pessoais, são queixas, são reclamações, manifestam perplexidade, frustração, tristeza e até um pouco de revolta, porque Jeremias, como diz lá no primeiro capítulo, logo no início, ele tinha sido chamado por Deus desde o ventre da sua mãe para ser profeta, mas ele sentia um grande peso por essa tarefa que Deus lhe tinha dado. E nessa passagem especialmente, ele disse, eu pensei em negar, eu pensei em não falar mais no nome de Deus, e não pregar mais essa palavra, essa mensagem. Mas acontece que essa palavra tornou-se como um fogo ardente no meu coração, que queimava os meus ossos. E então tornou-se impossível negar essa palavra e deixar de falar nela. Esse mesmo fogo estava lá nos apóstolos Pedro e João, logo depois da ressurreição de Cristo. O Espírito Santo desceu sobre a igreja e deu do seu poder para testemunhar, e Pedro e João então começaram a pregar com muito fervor, com muito ardor, não só Pedro e João, mas toda a igreja, mas eles especificamente foram levados perante o tribunal dos príncipes judaicos, que os pressionavam, que queriam obrigá-los a deixar de pregar o evangelho, e eles disseram,
não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. A mensagem era como um fogo no coração deles, e eles não podiam deixar de falar. O apóstolo Paulo também disse coisa parecida, ele dizia que ele não podia deixar de pregar o evangelho. A expressão que ele usou é: ai de mim, se não pregar o evangelho. Este fogo no coração nos impulsiona a anunciar a palavra de Deus. O mesmo profeta Jeremias, no capítulo 15, versículo 16, ele diz o seguinte: quando descobri tuas palavras, devorei-as. Elas são a minha alegria e dão prazer a meu coração, pois pertenço a ti, ó Senhor, Deus dos exércitos. Jeremias não podia negar essa palavra, porque era uma palavra que ele tinha o dever de pregar, mas também uma palavra que era alegria no seu coração. Não há alegria maior do que ser alcançado pela graça de Deus, pela palavra de Deus. E então, como Jeremias disse no versículo 9, se digo que nunca mais mencionarei o Senhor, nem falarei em seu nome, sua palavra arde como fogo em meu coração, é como fogo em meus ossos. Estou cansado de tentar contê-la, é impossível. Então, o fogo no coração impulsionava Jeremias e impulsiona nós também a anunciar a palavra de Deus. Não podemos deixar de falar, não podemos nos calar, não podemos deixar de falar daquilo que temos experimentado pela graça de Deus. O fogo no coração também nos leva a enfrentar corajosamente a adversidade, a zombaria, a crítica, a oposição. No versículo 7, diz assim: ó Senhor, tu me constrangeste e eu me deixei constranger. És mais forte que eu e prevaleceste. Agora sou motivo de zombaria todos os dias. Todos riem de mim. Jeremias se sentia constrangido por pregar a palavra e ele era alvo de zombaria. No versículo 8 diz assim: essas mensagens do Senhor me transformaram em alvo constante de piadas. E no versículo 10 diz assim: ouvi muitos boatos a meu respeito, me chamam de homem que vive em terror, me ameaçam. Se disser alguma coisa, o denunciaremos. Até os que se dizem amigos íntimos me vigiam e esperam que eu cometa algum erro fatal. Dizem eles: ele cairá em sua própria armadilha, então nos vingaremos dele. Zombaria, crítica, oposição, perseguição, era isso que esperava Jeremias, era isso que Jeremias recebia por causa desse fogo no coração que o levava a transmitir a palavra de Deus, que o levava a pregar, mas também lhe dava coragem, também lhe dava ânimo, também lhe dava ousadia para enfrentar essa zombaria, essa crítica, essa oposição. Hoje em dia, nós temos alguns países no mundo em que as pessoas podem ser presas e até mortas por anunciar, por testemunhar do Evangelho. Não precisa ser um pastor, um missionário, um mero pregador, mas um simples cristão, se manifestar a sua fé, ele pode ser preso, condenado. Mas o fogo do coração desses cristãos os leva a pregar, a anunciar com ousadia e enfrentar a zombaria, a crítica, a perseguição. O fogo no coração também nos leva a transmitir com fidelidade a palavra de Deus, com integridade. Olha o que diz Jeremias aqui no versículo 10, ele diz que as pessoas
não estavam gostando da pregação. Deram até um apelido a Jeremias, homem que vive em terror. Em outras traduções mais antigas diz terror por todos os lados. Esse era o apelido de Jeremias, o profeta do terror, porque a sua mensagem não agradava. Ele falava de castigo, ele falava de punição. Inclusive, no capítulo 7, temos o famoso Sermão do Templo. O templo tinha sido reformado por Josias. Josias tinha derrubado todos os outros lugares em que o povo adorava e tinha concentrado todo o culto naquele templo. O templo tinha um grande simbolismo para o povo, mas Deus mandou Jeremias ir lá na porta do templo e dizer: este lugar será destruído por causa dos pecados de vocês, por causa da sua idolatria. Que tristeza, né? Ter que pregar uma coisa tão dura para o povo, mas o fogo no coração de Jeremias o levava a transmitir com fidelidade a mensagem da palavra de Deus. A mensagem era negativa, né? A mensagem era negativa. No verso 8, ele diz: sempre que abra a boca é para gritar violência e destruição. Mas, infelizmente, ele tinha que pregar, mesmo sendo negativo. Muitas vezes as pessoas não gostam quando nós falamos de cruz, de arrependimento, de mudança de vida, de deixar vícios, de deixar pecados. A mensagem pode ser para essas pessoas negativas, mas é algo que nós temos que pregar, e o fogo no coração nos leva a falar da mensagem da palavra de Deus. Os resultados para Jeremias, os resultados que Jeremias esperava da sua pregação também não vinham. No capítulo 17, versículo 15, nós encontramos uma zombaria do povo com respeito a Jeremias. Dizia: as pessoas zombam de mim e dizem: onde está a mensagem do Senhor? Por que suas profecias não se cumprem? Eu me lembro agora do grande missionário Guilherme Carey, lá na Índia, que conseguiu a primeira conversão, conseguiu batizar a primeira pessoa após 9 anos de pregação. Então, muitas vezes a mensagem não tem um resultado aparente, demora a produzir alguma conversão, alguma salvação, mas o fogo no coração nos leva a transmitir fielmente essa mensagem, porque o fogo é inextinguível. Ele está sempre lá e nós vamos sempre pregar. O fogo no coração também nos leva a confiar na soberania, no poder, na graça de Deus. No verso 11, Jeremias diz assim: o Senhor, porém, está ao meu lado como poderoso guerreiro. Diante dele meus perseguidores tropeçarão, não conseguirão me derrotar. Fracassarão e serão totalmente humilhados. Sua desonra jamais será esquecida. Ó Senhor dos exércitos, tu provas o justo e examinas pensamentos e emoções. Permite que eu veja a tua vingança contra eles, pois coloquei minha causa em tuas mãos. Aqui nós temos algumas coisas muito interessantes. Jeremias chegou a ser até preso e colocado numa cisterna cheia de lama, cisterna que não tinha água, mas tinha muita lama no fundo, colocado ali para morrer. Ele foi depois tirado dali, foi colocado numa prisão, sustentado a pão e água, por causa da sua pregação. Mas ele fala de Deus aqui de uma maneira figurada. Ele diz assim, que o Senhor é poderoso guerreiro, e diante dele os meus inimigos tropeçarão, não conseguirão me derrotar, fracassarão e serão totalmente humilhados. Então, nós podemos pregar
porque Deus colocou esse fogo no nosso coração e esse fogo não se extinguirá e Ele nos dará poder para pregar. Quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja lá no início da igreja primitiva, diz, o Espírito Santo será derramado sobre vocês. Vocês receberão esse poder do Espírito Santo para serem minhas testemunhas. Então, a missão nossa é pregar, não é julgar. Aqui Jeremias diz assim, no versículo 12, que Deus prova o justo, examina pensamentos, emoções, Ele é soberano. Então, ele diz assim, coloquei a minha causa em tuas mãos. O pregador do evangelho, cujo coração está cheio de fogo ardente pela mensagem, ele coloca a sua causa nas mãos de Deus. Ele não veio para julgar. A sua missão não é julgar, a sua missão é pregar. A sua missão é falar da graça e da salvação. E após a pregação, ele pode falar como Jeremias, viu? No versículo 13, cantem ao Senhor, louvem ao Senhor, pois Ele salva o pobre e necessitado da mão de seus opressores. Deus é um Deus de graça. Então, como eu disse, a nossa missão é pregar, não julgar. E salvar, converter o pecador, é obra de Deus no coração humano. O Espírito Santo é que vai fazer essa obra. Mas após pregar, nós podemos louvar e exaltar a Deus, porque sabemos que haverá salvação. Muitos talvez rejeitarão, ou muitos certamente rejeitarão, mas muitos serão salvos. Muitos ouvirão essa mensagem de graça e salvação e aceitarão. O fogo que arde no coração é colocado ali pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos coloca no coração esse fogo ardente, esse fogo que arde pela palavra. E por causa disso, então, nós nos indignamos com o pecado. Nós nos entristecemos com o pecado. Nós pregamos contra o pecado. Mas nosso coração está sempre cheio de compaixão para com o pecador. É por isso que nós continuamos pregando. É por isso que esse fogo nos impele e nos impulsiona a pregar. É por isso que esse fogo nos leva a enfrentar a zombaria, a crítica, a oposição. É por isso que esse fogo nos leva a transmitir com fidelidade a palavra de Deus. É por isso que esse fogo nos leva a confiar no poder, na soberania de Deus. Porque a sua graça, a sua compaixão, Deus há de salvar o pecador.